Agora com o psicólogo Ranieri Brito sobre como identificar e controlar comportamentos impulsivos, tá? Então, impulsividade, de uma forma geral, é o assunto de hoje no Papo de Quinta. Durante o intervalo aqui nos bastidores, a gente já estava dando uma conversada porque chegaram alguns relatos, algumas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais e a gente vai trazer ao vivo agora para compartilhar com vocês também, tá? A filha de uma telespectadora, ela trouxe aqui o relato, é a Laudiceia, disse que a filha dela, que tem 5 anos de idade, tem transtorno comportamental, que muitas vezes se reflete em impulsividade. E essa criança faz acompanhamento já com psicóloga, mas a mãe muitas vezes não sabe lidar com as situações que acontecem, né? Quando é que esse comportamento impulsivo pode ser também já algum tipo de transtorno, Ranieri? Bruna, é importante sempre observar diversos aspectos, a repetição deles, os prejuízos que eles acarretam, não só na vida da pessoa impulsiva, como também nas pessoas que convivem com ela ali de um modo em geral. É importante também observar o tempo já desse comportamento, né? Às vezes na infância acontece por um motivo ou por outro, alguns eventos que acontecem ali e que vão se dissipando essa energia de falar o que pensa, esse impulso, essa impulsividade vai se dissipando na adolescência e na fase adulta. Mas às vezes ele começa na infância e vai persistindo. Então é sempre bom procurar um psicólogo, né, até para uma entrevista terapêutica, fazer uma anamnese, né, para ele ali meio que orientar, né, ou perceber alguns sinais que podem levar ou podem caracterizar um transtorno de personalidade, né, e aí fazer o direcionamento para um psiquiatra, para juntos, inclusive, desenvolver algum tipo de trabalho, né, nesse sentido. São comportamentos que eles tanto podem ser tratados dentro de um processo psicoterapêutico e em casos que está associado a algum transtorno de personalidade, entrar também a medicação, né, indicada por um médico psiquiatra, né, e que juntos vão fazer toda uma estratégia terapêutica rumo àquela essa diminuição dessa impulsividade daquela pessoa. E é interessante, né, que a nossa telespectadora falou que a criança já está passando por um tratamento psicológico, mas nesse caso é bom que a família também passe por esse tipo de acompanhamento, né, Ranieri? Para ter um contato melhor com os especialistas e até aprender a lidar com certas situações. Ela disse assim, ó, tem hora que só Deus, mas aí como mãe, né, eu acho que ela precisa também ter essas orientações de perto e passar por algum tipo de tratamento também, né? Na verdade eu sempre digo, né, a pessoa que cuida, ela também deve ser cuidada, né? Então ela também deve olhar para si também e fazer também esse trabalho de amparo também psicológico, né? Fazer também um trabalho, né? Hoje em dia é uma coisa, antigamente existia todo um estereótipo de se fazer uma terapia, né? Hoje em dia basicamente é uma coisa que cuidar da saúde, cuidar de si também é fazer terapia. Então quanto mais as pessoas da família fizerem, melhor que estará todo mundo alinhado aí, né? E aí o autoconhecimento é muito sadio e sobretudo quando todos ali de um sistema, de uma família desenvolvem esse tipo de trabalho, é salutar. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, né, sobre se existe diferença entre impulsividade e compulsão. Queria que você explicasse pra gente. Existe tanto diferença como também semelhanças, né? A impulsividade, ela está muito associada a não pensar nas consequências negativas de um ato. Já o compulsivo, a característica principal é a repetição de um ato, mesmo sendo negativo, né? Eu costumo sempre dizer que o que assemelha um do outro é justamente a busca de uma atitude, a partir de uma atitude de diminuir uma espécie de tensão, né? Eles geralmente buscam isso, né? Buscam preencher alguma lacuna ou preencher algum vazio que muitas vezes não obtém êxito, né? Pegando um exemplo assim de compras, se a pessoa, por exemplo, tiver uma compulsão por compras, certo. E vamos agora comparar como um e o outro age, né? O impulsivo, ele vai no shopping, ele olha uma camisa e faz, eu vou comprar essa camisa. E compra a camisa, depois ele passa por outra loja e compra um sapato, e depois é que ele vai ver as consequências de como ele vai pagar aquilo. Sim. Acontece muito isso. Já o compulsivo, não. Ele vai entrar na loja, né? Vai comprar uma calça preta, uma calça amarela, uma calça estampada, né? Criando uma falsa sensação de suprir um vazio.
Se você for no closet, no guarda-roupa de uma pessoa compulsiva, no que diz respeito ao consumismo, ele tem roupas lá que ele já comprou há quase 3 anos com etiqueta ainda. Sim. Né? Porque ele vive buscando suprir um vazio que muitas vezes ele não vai achar em bens materiais, mas o consumismo está muito voltado para isso, né? E nessa compulsão, né? Nesse ato compulsivo, a pessoa consegue racionalizar de pensar assim, estou fazendo isso para preencher um vazio ou, opa, isso aqui vai ter uma consequência no futuro? Ela consegue ter esse discernimento? Como a compulsão se caracteriza pela repetição do gesto negativo, ela incorpora esse comportamento dentro da sua rotina, então fica automático. Ele sabe que é negativo, ele sabe que causa prejuízo, mas no momento que ele está fazendo, né, aquela compra compulsiva, ou tem gente que tem compulsão por compulsão alimentar de comer, ele tem consciência de que aquilo vai fazer o mal. Mas naquele momento ali é como se ele estivesse em transe, né? Ele tá buscando preencher uma lacuna que na verdade depois vai virar inevitavelmente as consequências disso. Para esse caso também tem tratamento, né, Ranieri? Tem. A compulsividade também tem tratamento, né? É um tratamento também não só psicoterapêutico, mas também associado a algum tipo de medicação indicada por um médico psiquiatra. Certinho. Só um adendo, eu reforço essa questão da indicação de um médico psiquiatra, porque às vezes tem outras especialidades que indicam alguns psicoativos, mas eles, por serem de outras especialidades, né, talvez não tenham uma compreensão mais ampla de como ele pode melhor indicar alguma medicação para aquele tipo de transtorno. Por isso que é sempre bom procurar um médico especializado na mente, né? Especializado nos transtornos psiquiátricos e de personalidade, como é o psiquiatra. Muito bem. Trazendo aqui mais um relato da nossa telespectadora, deixa eu ver aqui o nome dela, a Elecilda. Ela disse o seguinte: o que penso das pessoas, muitas vezes a vontade é de falar, e pode ser o que for. E antes não era assim, não. Ela disse que faz tratamento com psicólogo atualmente, e aí quer saber algum tipo de orientação. Pensou, tem vontade de falar sempre, independente do que for, Ranieri, e aí? Isso é mais normal do que se imagina. Todo dia a gente pensa em algo, falar alguma coisa para alguma pessoa ou para um evento, e o fato de pensar e racionalizar, eu devo ou não devo falar, já é um treino mental de um controle daquele impulso, né? Se eu falar, quais serão as consequências, né? Então, talvez, eu não tenho dúvida, melhor dizendo, que a terapia já tenha ajudado ela nesse sentido. Ela sente que vai falar algo e pensa. Talvez antes da terapia, ela, do jeito que pensava, falava e depois, né, ia resolver a bronca disso. Mas só o fato de você pensar e refletir sobre o que poderia falar ou mudar a forma como iria falar, isso já é uma forma de racionalizar aquele possível dano que poderia causar com aquela fala ou com aquele gesto, com aquela atitude, né? O impulsivo não é só falar, né? O impulsivo também é atitude também, as atitudes impulsivas que geram consequências, muitas das vezes, danosas. Um caminho positivo aí é que ela já identificou, né, Ranieri? Só o fato dela já estar identificando, e aí eu até peço para ela fazer uma reflexão de como era antes, né? Talvez antes ela não identificava ou não parava para pensar e falava. Então, só o fato de identificar é porque ela, por si só, já está racionalizando os possíveis danos para com isso, né? Pensar é normal, né? Pensar é normal. Quem é que não pensa, Quem é que não né? pensa durante o dia todo, né? Agora você precisa se controlar até para não criar uma situação delicada, difícil com outra pessoa. O caso aqui da nossa telespectadora que falou que muitas vezes se magoa, né? Então, é muito natural que aconteça. Então, controlar, identificar e controlar já é muito importante. E não é só no falar também, não. Às vezes no próprio WhatsApp, né? As pessoas têm o costume de falar lá, né? Então, a mesma coisa. Digita, pensa, lê, às vezes apaga e deixa pra lá. É isso aí. Instagram de Ranieri na tela, @RanieriBrito, _psicólogo. E muito provavelmente ele tá aqui nas próximas semanas. Em breve a gente conta por quê, né, Ranieri? Já surgiu uma nova pauta aqui nos bastidores. Em breve você vai saber, a gente conversa mais. Com certeza, Bruna. É sempre um prazer estar aqui, né? Para vocês todas aí. Raiou, né? Muito embora chovendo. Hoje São Pedro, né? Bom dia para todo mundo. Até mais. Bom dia. Obrigada pela participação mais uma vez. Chega